7º caso de infecção pela cepa indiana é confirmado no Brasil. CPI da pandemia aprova a convocação de governadores e reconvocação de Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pede investigação sobre a origem do novo coronavírus. Tiroteio na Califórnia deixa pelo menos 9 mortos. O longa A Guerra do Amanhã, estrelado por Chris Pratt, tem o primeiro trailer divulgado. A menos que vocês nos ajudem. Na música, tem parceria entre Nath Roots e Maneva, com o clipe de Lágrimas de Alegria. Descanso pra minha vida, tua boca, meu desejo. Isso e muito mais, agora no Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. O Instituto Adolfo Lutz confirmou uma nova infecção da variante indiana no Brasil. O diagnóstico foi feito num homem de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que viajou à Índia a trabalho. E outros 3 casos são monitorados no país, em Minas Gerais e no Pará. Até agora, não há registros de infecções internas dessa mutação, considerada mais contagiosa. Depois de desembarcar em São Paulo no dia 22 de maio, o passageiro de 32 anos seguiu para a cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde mora. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao desembarcar, o passageiro apresentou exame PCR negativo realizado nas últimas 72 horas. Ele fez um novo exame, mas seguiu para o Rio antes de pegar o resultado. O passageiro é monitorado pelas secretarias de saúde do Rio e de Campos. A Anvisa afirma que foi solicitada a lista completa dos passageiros do voo e de quem teve contato com ele para isolamento e monitoramento. O caso é o 7º confirmado no Brasil. Os outros 6 são de tripulantes estrangeiros de um navio vindo da China, que está ancorado na costa do Maranhão. E para evitar o avanço da variante indiana, o Maranhão iniciou a testagem em massa da população. Barreiras sanitárias foram instaladas em locais que são portas de entrada e saída do estado. 3 pessoas foram impedidas de seguir viagem depois de testarem positivo para a Covid-19. Elas estavam assintomáticas e vão ter que fazer quarentena de 10 dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cepa da Índia já foi oficialmente detectada em 53 países e territórios e não oficialmente em outros 7. Um relatório do órgão aponta que a variante é mais contagiosa, mas ainda é investigado se ela está relacionada a quadros mais graves da doença. E vamos ao balanço da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.733.000 pacientes já se recuperaram da doença. 1.086.000 estão em acompanhamento. E o número de mortos chegou a 454.429. E agora os números da vacinação no país. Já foram aplicados quase 65 milhões de imunizantes. 43.481.000 pessoas receberam a primeira dose e 21.449.000 estão com a vacinação completa. Com 80% dos leitos de UTI ocupados, o governo de São Paulo desistiu de ampliar o horário de funcionamento de restaurantes, comércios e serviços até às 10 da noite. A mudança estava prevista para começar no dia 1º de junho. Agora, a fase de transição vai continuar até 14 de junho, com o funcionamento das atividades das 6 da manhã às 9 da noite e capacidade de público limitada a 40%. O governo também anunciou 10 eventos testes, como feiras criativas e festas na capital, litoral e interior entre 15 e 30 de julho. O objetivo é fazer um monitoramento científico. Os participantes vão ser testados e acompanhados por 2 semanas. O estado de São Paulo anunciou novas etapas da campanha de vacinação. Na próxima sexta-feira, começam a ser imunizados os trabalhadores do transporte aéreo dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Também serão vacinadas pessoas com deficiência permanente e comorbidades, com idades entre 40 e 44 anos. A partir do dia 1º de junho, será a vez dos portuários receberem a dose. O Brasil recebeu mais 629.000 doses da vacina da Pfizer-BioNTech. O avião pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Com esse novo lote, já passa de 3.400.000 o número de imunizantes entregues pela
farmacêutica. Para o mês que vem, está prevista a chegada de mais 12 milhões de doses. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reafirmou a eficiência da vacina Coronavac em idosos e negou a necessidade de uma terceira dose para reforçar a imunização. Ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos, em todas as faixas etárias acima de 18 anos, inclusive nos idosos. Em Minas Gerais, a capital, Belo Horizonte, ampliou o público-alvo da vacinação contra a Covid. Nessa quarta, começaram a ser imunizados 30 mil professores e funcionários de creches e escolas infantis públicas e particulares. Também começou a vacinação de moradores em situação de rua com mais de 18 anos e de detentas do sistema prisional. Numa reunião marcada por bate-bocas, a CPI da pandemia no Senado aprovou a convocação de 9 governadores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-comandante da pasta, Eduardo Pazuello, também vão ter que depor de novo. Mal a reunião foi aberta e o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou: eu vou suspender a reunião e nós teremos uma reunião na sala 7. Eu peço aos senadores e senadoras, não tem, para que a gente possa se dirigir lá e fazer uma reunião secreta da comissão, pode ser? Na sala 7 aqui. O encontro secreto foi para se buscar um acordo sobre os governadores que seriam convocados, um pedido antigo da base governista. No entanto, no retorno da reunião, uma surpresa seguida de confusão. Acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando a prestar depoimento dessa Comissão da República o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid. É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. Após a discussão, o requerimento do senador Randolph Rodrigues não foi inserido na pauta de votação. Só então teve início a análise dos pedidos para ouvir governadores. 9 foram convocados: Valdez Góes, do Amapá, Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Helder Barbalho, do Pará, Wellington Dias, do Piauí, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denarium, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina e Mauro Carlessi, de Tocantins. Também serão ouvidos a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Todos terão que prestar esclarecimentos sobre a utilização dos recursos enviados pelo governo federal para o combate do coronavírus. Os requerimentos que pediam a convocação de prefeitos não foram analisados. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, cobrou o presidente da CPI, que se irritou. Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Então vamos colocar... Eu não fiz esse acordo. Apesar da vitória da base governista com a convocação dos governadores, a oposição conseguiu emplacar uma nova convocação para ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-chefe da pasta, Eduardo Pazuello. Os dois já prestaram depoimento à CPI, mas terão que dar mais informações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demitiu o superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Jorge de Vério, que é militar da reserva e foi nomeado em junho do ano passado, durante a gestão de Eduardo Pazuello. De Vério autorizou 2 contratações sem licitação, que somavam mais de 28 milhões de reais. Os serviços não foram aprovados pela Advocacia Geral da União e os contratos acabaram desfeitos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que amplia o número de doenças detectáveis pelo teste do pezinho em recém-nascidos. O exame, que é feito de graça na rede pública de saúde, atualmente abrange apenas 6 doenças, como a anemia falciforme e a fibrose cística. Com a sanção do projeto, sobe para 50 o número de enfermidades que podem ser descobertas.
É grave o estado de saúde do sambista Nelson Sargento, de 96 anos. O cantor, compositor e presidente de honra da Escola de Samba Mangueira foi internado no dia 20 de maio com quadro de desidratação e anorexia. Sargento também testou positivo para a Covid-19, mesmo depois de ter tomado as 2 doses da vacina contra a doença em fevereiro. A família chegou a autorizar a intubação do sambista, mas segundo o Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, onde ele está internado na UTI, o procedimento não foi necessário. O hospital informou que ele segue se recuperando com auxílio de máscara de oxigênio. Que melhore logo, né? Cientistas europeus acreditam ter encontrado a causa do aparecimento de coágulos sanguíneos em algumas pessoas que receberam a vacina Oxford AstraZeneca e da Janssen. De acordo com 2 equipes da Alemanha e Noruega, o problema está nos vetores de adenovírus que os 2 imunizantes usam. Para acabar com o problema, seria necessário modificar a sequência da proteína. A Janssen já entrou em contato com os pesquisadores para pedir orientações para uma adaptação. A AstraZeneca ainda não se pronunciou. Autoridades internacionais afirmam que os antivirais são seguros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu para a agência de inteligência americana investigar a origem do coronavírus na China. O objetivo é determinar se o vírus que provoca a Covid-19 surgiu de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. O democrata cobrou a entrega do relatório com resultados em até 90 dias. No Reino Unido, Dominic Cummings, que já foi o principal conselheiro do premier britânico Boris Johnson, assumiu que o político pensava que a Covid-19 era como a gripe suína. Cummings disse que o governo estava despreparado e agiu lentamente no combate à disseminação da doença. Ele assumiu parte da culpa e pediu desculpas a todas as famílias que perderam alguém durante a pandemia, afirmando que mortes foram causadas por erros cometidos na gestão pública. O depoimento de 7 horas, que aconteceu no parlamento inglês, pode gerar um processo na justiça contra ele e Boris Johnson. Dominic Cummings deixou o governo no fim do ano passado, numa briga por poder contra o então chefe Boris Johnson. Um atentado na Califórnia deixou pelo menos 9 mortos, incluindo o atirador. Quem traz os detalhes é o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. O incidente aconteceu neste pátio de trens na cidade de San José, na Califórnia. Policiais da região atenderam a uma ocorrência de disparos de arma de fogo por volta das 6h40 da manhã. Em pouco tempo, o local foi cercado por dezenas de viaturas e ambulâncias. O agente do departamento de xerifes, Russell Davis, explicou que ao chegarem na cena do crime, policiais encontraram várias pessoas feridas e mortas, incluindo o suspeito de ser o atirador. Ele teria agido sozinho. Funcionários que trabalham na empresa de transporte público estão entre as vítimas. De acordo com as autoridades, o suspeito era um funcionário da empresa. O motivo do crime está sendo apurado. Durante as investigações preliminares, foram encontrados explosivos no local onde ocorreu o tiroteio. Os Estados Unidos registram com frequência atentados a tiros. Só no último final de semana, o país teve 12 tiroteios em massa, que é quando pelo menos 4 pessoas são baleadas ou mortas por incidente. Entre a sexta-feira e o domingo, cerca de 11 pessoas morreram e aproximadamente 70 ficaram feridas. No geral, cerca de 300 pessoas são baleadas por dia e aproximadamente 100 vítimas morrem a cada 24 horas nos Estados Unidos em decorrência da violência por armas de fogo. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. No primeiro pronunciamento público sobre o desvio do voo da Ryanair, o ditador belarrusso Alexander Lukashenko afirmou que agiu legitimamente para proteger o país de uma ameaça de bomba enviada da Suíça. Opositores de Lukashenko afirmam que a história é uma farsa e que o verdadeiro objetivo do ditador era prender o jornalista Roman Protasevich, que estava a bordo. Protasevich é acusado pelo regime de Lukashenko de 3 crimes que são punidos com até 15 anos de prisão.
A polícia de Londres prendeu 5 homens suspeitos de participar do atentado contra a ativista do Black Lives Matter, Sasha Johnson. Os suspeitos de 17, 18, 19, 25 e 28 anos foram detidos com armas e drogas. Eles vão permanecer sob custódia enquanto a investigação estiver aberta. Sasha Johnson, que tomou um tiro na cabeça, segue em condição crítica no hospital. A polícia e uma amiga dela acreditam que ela não era o alvo dos disparos. O Catar anunciou uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza, que foi bombardeada durante o recente conflito entre Israel e o Hamas. As duas regiões estão sob cessar-fogo. 254 palestinos morreram pelos ataques israelenses na faixa de Gaza e em Israel, foguetes deixaram 12 mortos. Uma eleição em meio à guerra. Foi assim o pleito na Síria para escolher o novo presidente. Bashar al-Assad conquista o 4º mandato numa votação boicotada pelos opositores. Na destruída Douma, na capital Damasco, Bashar al-Assad foi votar. Até pouco tempo atrás, área dominada por rebeldes. A escolha do local de votação não é coincidência, e sim demonstração de força. Eu saúdo todo o povo de Douma e das zonas libertadas. Vamos reconstruir nossas cidades e trazer de volta o esplendor dos nossos campos, declarou Assad. Enquanto isso, 248 quilômetros ao norte de Damasco, milhares foram às ruas protestar na cidade rebelde de Idlib. Nas regiões que não são controladas pelo governo, não há votação. A eleição é uma farsa, diz esse manifestante. Ele é um assassino e já deixou metade da população desabrigada. A Constituição, que entrou em vigor em 2012, dá poder para o próprio presidente decidir quem são os outros candidatos. Dessa vez, ele disputou com 2 desconhecidos. Além disso, é o Serviço de Segurança de Assad que controla as urnas e a contagem de votos. Estamos aqui arriscando nossas vidas para dizer para todo mundo que essa eleição é nula e sem nenhuma legitimidade, afirma essa manifestante. Segundo as Nações Unidas, mais de 90% da população da Síria vive na pobreza. A guerra, que começou em 2011, já causou mais de 500 mil mortes e deixou 5 milhões de desabrigados. Mas a eleição dessa quarta-feira mostra que os esforços da ONU, Estados Unidos e muitos países europeus não surtiram o efeito esperado. Depois de 10 anos de conflitos, pressões diplomáticas e sanções econômicas, Assad continua forte o suficiente para se manter no poder. Este será o 4º mandato de 7 anos de Bashar al-Assad. De Londres, Renato Senise para o Leitura Dinâmica. No final da audiência dessa quarta-feira, no Vaticano, o Papa Francisco fez uma brincadeira com o brasileiro, olha só. A demonstração de bom humor foi logo depois da audiência geral, realizada no pátio interno do Palácio Apostólico. O encontro contou com a presença de fiéis. O tema apresentado ao público foi a certeza de ser ouvidos. Durante a cerimônia, o pontífice disse que a oração não faz mágicas e que é preciso rezar com humildade. Depois da catequese, um diálogo do Papa Francisco com um padre brasileiro de Campina Grande, na Paraíba, e gravado pelo celular, chamou a atenção. O Papa escuta um pedido. Francisco, brincando, responde. E olha que legal, a banda The Who vai receber uma homenagem especial. O Royal Mint, a Casa da Moeda do Reino Unido, anunciou uma série de moedas em tributo aos músicos, com símbolos da carreira deles e dos discos mais famosos lançados pelo grupo. Moedas em homenagem ao Queen, David Bowie e Elton John também estão confirmadas. Machine Gun Kelly liberou o clipe de Love Race. A música é uma parceria com Travis Barker, do Blink-182, e Kelly Quinn, da banda Sleeping with Sirens. O single é o primeiro inédito do cantor desde o lançamento do álbum Tickets to My Downfall, no ano passado. To be without you, but I'm here, screaming, but I say
A banda DD, que marcou os anos 80 com a música This Is The Day, anunciou detalhes de The Comeback Special, projeto que vai ser lançado em 1º de outubro nas plataformas digitais. O álbum ao vivo, com registro do show gravado há 3 anos em Londres, vai chegar acompanhado de filme e livro documentais. Para celebrar a novidade, o grupo liberou um trechinho de Sweet Bird of Through. Saiu o clipe de Lean On Me, parceria do trio de DJs Cheat Codes e da cantora Tinashe. A faixa está presente no álbum Hellraisers, que conta com outras 10 canções. Esse disco ainda deve ter mais 2 volumes divulgados. A cantora Joy, da girl band sul-coreana Red Velvet, liberou o primeiro projeto solo, uma performance da canção Je T'aime. O som vai estar no álbum Hello, que chega no dia 31 de maio. Velozes e Furiosos 9 chegou aos cinemas quebrando recordes. Lançado em 8 países, o longa já arrecadou um total de 163 milhões de dólares e se tornou a maior estreia hollywoodiana durante a pandemia. Só a China contribuiu com 81% desse valor. O filme chega aos cinemas americanos no dia 25 de junho, só que ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil. Man, we messing with magnets now? If you woke, don't wake up. Whoa. Can't front. Then every day we gave up. Even when we die, we raise up. What's going on? The train is uncoupled. You gotta be kidding me. O primeiro trailer de Escape Room 2, Tensão Máxima, foi liberado. Os atores Logan Miller e Taylor Russell retornaram para a sequência do longa de terror, assim como o diretor Adam Robitel. Na trama, apenas vencedores de provas anteriores se preparam para uma nova rodada de jogos macabros. A produção estreia no dia 16 de junho nos cinemas. A gravidez se torna uma experiência assustadora em False Positive, terror estrelado por Pierce Brosnan. A produção traz um casal que procura um médico vivido por Brosnan para conseguir ter um filho. Só que ao realizarem o sonho da gestação, os pais começam a viver experiências sinistras e passam a desconfiar do procedimento de fertilização. O longa estreia nos serviços de streaming nos Estados Unidos em 25 de junho. No Brasil, ainda não há previsão. A ficção científica A Guerra do Amanhã, protagonizada por Chris Pratt, teve o primeiro trailer divulgado. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. O filme se passa em 2051, num mundo onde a humanidade corre o risco de ser extinta por alienígenas. Para ajudar a salvar a Terra, soldados e civis do presente são recrutados. Ainda temos chance de impedir que essa guerra aconteça. Temos que lutar. O lançamento será em 2 de julho via streaming. E olha, na Espanha, um incêndio atingiu o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, que está fechado para reformas. As chamas se espalharam numa das áreas da obra. Os operários conseguiram controlar o fogo, que durou cerca de 5 minutos até a chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Segundo a imprensa espanhola, o incêndio começou durante um trabalho de soldagem num material isolante feito de espuma que fica na parede do estádio.
Hora de falar do Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Você vê agora como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho e ao final da promoção uma Mercedes C180 Avantgarde. Pode ir para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando Rede TV Plus ou fazer sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. As bandas Nath Roots e Maneva se juntaram num novo trabalho. O resultado da parceria é a música chamada Lágrimas de Alegria, que foi divulgada junto com esse clipe aqui. A faixa faz parte do álbum Caleidoscópico e celebra os 15 anos de carreira do Maneva. É com esse som que eu me despeço hoje. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Só vou deixar você chorar. Lágrimas de alegria, só vou deixar você chorar. Lágrimas de alegria, me deixa ser teu lar, teu sonho bom. Te dar o céu da cor do teu batom. Transformações, revelações, desejos meus, mil tentações. Teu corpo, um travesseiro que traz descanso pra minha vida. Tua boca, o meu desejo que me trouxe de volta à vida.